Olá! Todos os anos, o Poder Executivo envia para o Congresso uma proposta de orçamento para o ano seguinte, que é o que o governo espera arrecadar e como pretende gastar esses recursos. Ao debater a proposta, deputados e senadores indicam valores para serem aplicados em setores específicos, normalmente em suas bases eleitorais. São as emendas parlamentares. Mas o que muitas vezes acontece é que o governo não libera esses recursos ou libera como acha que deve, no momento que lhe parece oportuno. Uma proposta aprovada no Senado e que começa a ser debatida na Câmara torna o orçamento impositivo. O que o Congresso aprovar, o Executivo deverá cumprir. Mas há uma corrente que defende a obrigatoriedade somente das emendas parlamentares. Esse é o tema do Expressão Nacional, que hoje recebe Félix Garcia Lopes. Ele é técnico de planejamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. O deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. O deputado Bongás, do Rio Grande do Sul. Ele é vice-líder do PT. E a assessora política do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, Eliana Graça. Você que nos acompanha pela TV e pela Rádio Câmara é nosso convidado para esse debate. Afinal, os recursos do orçamento vêm dos impostos que todos pagamos. Mande sua pergunta ou opinião para o 0800 619 619, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. Senhores, senhora, muito obrigada pela presença aqui no nosso programa, no nosso debate. E eu quero, antes de colocar a primeira pergunta, pedir para passar um trecho de uma entrevista que o presidente Henrique Eduardo Alves deu à jornalista Fabiana Todorov, em que ele fala sobre a importância de garantir o pagamento das emendas parlamentares. Vamos ouvir o presidente. Olha, esse assunto tem duas vertentes. Primeiro, que eu conheço profundamente, a importância da emenda individual do parlamentar. São problemas e carências municipais, de cantos e recantos desse país, de comunidades, de assentamentos, que jamais chegariam aqui às mesas ministeriais se não fosse via essas emendas do parlamentar, que conhece a sua base, que recebe a demanda da sua base e, portanto, a transforma numa emenda de sua autoria, que é aprovada na lei orçamentária, mas que nunca é cumprida. E pior, fica sempre no regime de todos os governos, de anteontem, de ontem, de hoje, no conta-gota de aprovar ou não. Aí, de repente, submete o parlamentar, votou, tem mais, não votou, tem menos, é da base, tem mais, é da oposição, não tem. Isso é um absurdo. Isso eu acho que constrange um governo democrático, como eu sei que é da presidenta Dilma, e humilha o parlamentar. Deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, eu começo com o senhor. Deputado, com a execução obrigatória das emendas parlamentares, o governo ficaria sem essa moeda de troca que hoje ele tem no Congresso? Você vota comigo que eu libero a sua emenda? Eu discordo, inclusive, de ter emendas parlamentares individuais. Eu acho que o grande debate que nós precisaríamos fazer, e eu quero te saudar pela expressão aqui, saudar os colegas do debate, colega deputado, tanto do IPEA, do INESC, que são duas instituições importantes para a democracia brasileira. Nós deveríamos debater o orçamento com a população, com os programas que vêm acoplados com uma política de desenvolvimento do país, para que o recurso esteja acoplado a algo decidido com a população, por onde queriam os programas, do ponto de vista do desenvolvimento, da geração de renda, da saúde, da educação, quer dizer, a gente ter um sistema de participação da sociedade. E o executivo, ele foi eleito exatamente para fazer uma proposta de apresentação de um orçamento, que é uma possibilidade de receita, porque nós queremos aqui ter uma fixação da despesa, sendo que nós temos uma receita não sabida. Como é que tu vai fixar uma receita? Uma provável, nós estamos com uma possibilidade de receita, nós estamos com estimativas de receita, e como é que eu vou fixar uma despesa? Eu não vejo isso, algo, e ainda mais o parlamento fazer isso, porque o parlamento ele não foi eleito para fazer esta parte da peça orçamentária. O executivo é que faz a peça, envia essa propositura ao Congresso, o Congresso vota e depois a execução, dentro desta realidade, ele vai fazer a execução desse programa. O bom é que está aparecendo claramente que o desejo mesmo é a aprovação da emenda parlamentar. Se então nós caímos do ponto de vista da imposição orçamentária para a emenda do parlamentar,
Essa é a nossa grande preocupação, porque daí o deputado, em vez de estar debatendo os grandes temas da nação brasileira, as preocupações, enfim, dos programas para nós termos universidade, educação, saúde, desenvolvimento, emprego, quer dizer, um país efetivamente se desenvolvendo, o deputado vai na sua comunidade, vai pegar um recurso que é universal para colocar na sua base eleitoral. É disso que nós estamos falando, então, para atender pequenas realidades, por mais importante que elas sejam, mas não cabe ao parlamentar fazer. Essa é a questão. Okay. E, obviamente, então, agora nós queremos ter a imposição desta emenda, eu acho isso totalmente fora de proposta. Eu não concordo com isso, eu acho que nós temos que debater o todo do orçamento, nós temos mecanismos hoje de controle e fiscalização, o deputado tem esses mecanismos, agora ele fazer esta imposição sobre o executivo, que do ponto de vista da separação dos poderes cabe ao executivo, essa parte, eu acho que é fugir, inclusive, da sua função para a qual ele foi eleito. Vamos ouvir, então, o deputado Haroldo Oliveira. Deputado Haroldo Oliveira, qual a sua opinião em relação à fala do presidente Henrique Eduardo Alves e ao que o deputado Bongás acaba de falar? O presidente Henrique Eduardo Alves, não obstante ele tenha focado em emendas parlamentares, o que ele está propondo é a que está na Constituição de Justiça, que é uma emenda à Constituição, que visa justamente mudar essa situação de que o Executivo faça a elaboração e a execução orçamentária sem fiscalização. Não há fiscalização. Os órgãos de fiscalização da Câmara não conseguem fazer a fiscalização. A vantagem que eu vejo no orçamento impositivo é que o orçamento impositivo, ele, primeiro, traz transparência para a gestão das finanças públicas. Segundo, ele permite a participação da população, fazer um orçamento participativo na ponta, onde os parlamentares acompanham a elaboração do orçamento numa primeira etapa. Elabora-se esse orçamento e ele então é elaborado e depois ele vem para ser aprovado segundo essa elaboração. Essa é a vantagem que eu vejo, a participação popular, uma elaboração e a resgate da função parlamentar de fiscalizar o Executivo. O orçamento impositivo não é para o governo A, para o governo B, é para o Brasil. Para o Brasil. É bom para a população pela transparência que traz. E evita uma série de problemas. Claro que abordar o orçamento impositivo pela via da emenda parlamentar é uma preocupação. Eu acho que não é o caminho. Também acho, conforme o deputado Bongás acha, não é o caminho. Agora, a grande vantagem é que acaba com as obras inacabadas, acaba com os contingenciamentos, com os restos a pagar, que sempre acontece, e faz com que, ao longo do tempo, nós tenhamos um planejamento imediato de execução no ano fiscal, um planejamento de curto prazo e, naturalmente, que com planejamento nós teremos continuidades das administrações com, naturalmente, todas as repercussões positivas, principalmente de economia. Ok. Para quem nos acompanha em casa, para esclarecer, foi aprovada uma PEC no Senado Federal que torna impositivo todo o orçamento federal. Atualmente, o orçamento ele é autorizativo. O Congresso Nacional, ao aprovar a lei orçamentária, ele autoriza o Poder Executivo a realizar aquelas despesas, aqueles investimentos. A proposta que vem do Senado, ela torna todo o orçamento impositivo. Essa proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mas ela foi admitida, como a gente costuma dizer aqui. Significa dizer que ela não agride a Constituição Federal. Agora, ela vai ser analisada junto com 16 outras propostas por uma comissão especial que vai analisar o mérito da proposta. E entre essas 16 propostas, estão propostas que tornam menor o escopo disso, que tornam obrigatórias, por exemplo, as emendas parlamentares e que fazem outros tipos de mudança. Então, a ideia do presidente Henrique Eduardo Alves é que seja obrigatória a execução somente das emendas parlamentares. Mas existem propostas diversas e que vão ser analisadas ainda por essa comissão especial. Félix Garcia Lopes, técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Eu gostaria de ouvi-lo em relação a um tema que é o fim das emendas parlamentares e que tem a ver com uma pergunta, um comentário que já chegou para a gente aqui de um telespectador, Henrique dos Santos. Ele diz o seguinte: essa PEC do orçamento positivo,
é um perigo terrível ao cidadão e ao trabalhador. Hoje já acontecem desvios e corrupção na alocação das emendas individuais. Essa situação tende a piorar com a aprovação da PEC. Além disso, o cidadão e o trabalhador, em sua maioria, não são beneficiados com as atuais emendas parlamentares. Grandes corporações, empresas, empreiteiras e grupos de interesse são os mais beneficiados com a alocação das emendas individuais. Se aprovada a PEC e mantidas as emendas individuais dos parlamentares ao orçamento, ocorrerá a institucionalização de uma espécie de ditadura parlamentar. Sem a interferência do Executivo, os parlamentares poderão indicar as áreas que quiser. Pedimos plebiscito popular para avaliar essa PEC e outros projetos do Legislativo. E aí, eu queria que você comentasse em relação a essa ideia de se extinguirem as emendas parlamentares e que as emendas parlamentares são um dos principais focos de corrupção. Ou isso é mais ou menos como tirar o sofá da sala para resolver o problema? Bom, Maristela, eu acho que a pergunta é bastante pertinente, mas antes de entrar exatamente nessa questão, eu acho que é importante esclarecer para o telespectador, quando a gente está falando de orçamento impositivo, a gente tem que saber qual é a fatia exatamente da imposição e os efeitos que isso produziria em termos de alteração na capacidade de realocar recursos orçamentários. Então é muito importante saber que a gente está falando basicamente de recursos de investimento do governo federal, que na média seriam algo em torno de 5% do global do orçamento federal. Isso é importante porque, de alguma forma, por duas vias, a gente já tem um orçamento que é altamente constrangido por obrigações legais, que são as obrigações de pagamento do servidor público, de alocação de recursos na área de saúde, pagamento de recursos previdenciários. Então, isso em si já produz um orçamento que é altamente... É o termo que se usa exatamente, engessado. Uma outra questão importante é que o orçamento ele não é anualmente produzido do nada. Na verdade, ele é o resultado, a última etapa de 3 etapas que começa com um plano plurianual, que é uma programação de investimento com programas, funções e ações orçamentárias, apesar de recentemente ter havido alguma mudança, que prevê a alocação de recursos em programas mais ou menos definidos. Por 4 anos. Por 4 anos. Dela você tem então a lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária. Então elas não podem, a lei orçamentária anual, ela não pode fugir dessas diretrizes macro-orçamentárias que são definidas por cada um dos governos que assumem o poder. Então, pensando na emenda parlamentar em termos específicos, a gente está falando de uma fatia muito pequena. Estamos falando, se você for olhar só a emenda orçamentária individual, aquela proposta pelo parlamentar, a gente está falando em torno de 0,5% do orçamento global. Bom, agora, pensando na questão de institucionalizar a corrupção. Eu acho que, de fato, a emenda parlamentar ela é um dos 2 grandes recursos, né, que o Poder Executivo tem para conseguir construir maiorias parlamentares e aprovar projetos que são do seu interesse, ao lado da divisão de poder via divisão de espaços ministeriais e cargos, né? Então, mas a emenda, esse é um outro ponto, a gente está falando de emenda individual, ela também é uma fatia que não chega a ser a mais expressiva no conjunto de emendas propostas. Na verdade, resoluções e aprimoramentos produzidos gradualmente, em particular a partir de 1995, foram cerceando o espaço de proposição de alocação de recursos por parte do parlamentar. Então a emenda parlamentar individual ela vai se tornando cada vez mais também engessada do ponto de vista legal. Se isso é institucionalizar a corrupção, eu acho que eu concordo com o seu comentário de que seria institucionalizar a corrupção. Eu não tenho dúvida que ela tem uma função que do ponto de vista eleitoral, ela é muito relevante, né? Uma série de estudos mostram os efeitos eleitorais da alocação de recursos nas chamadas bases eleitorais. E, por outro lado, é bastante possível, também há alguns estudos que estão relacionados a isso, que as emendas elas têm uma função primordial de produzir alguns tipos, para uma fatia específica, né, das alocações, recursos específicos derivados de acordos com empreiteiras, com empresas específicas, com diferentes tipos de atores, né, econômicos. Então, ela pode ser fonte potencial e você dá certeza de que ela vai ser executada, produz a possibilidade de você ordenar extração de recursos públicos para fins privados, é possível. Mas isso, como você mencionou, é
deslocar o problema. O problema é você produzir um tipo de regulação que possa cercear e limitar esse tipo de malversação de recursos. Okay. Isso não significa dizer, só para encerrar, que a emenda individual seja algo desejável. Eu acho que, uma vez aprovado, como o deputado Haroldo mencionou, o orçamento positivo global, é preciso você sim discutir com detalhe uma série de outras reformulações legais, entre as quais a restrição severa à proposição de emendas individuais, né? Ok. Eliana Graça, assessora política do INESC. Eliana, no ano passado, o orçamento da União para 2013 ele não foi aprovado no final de 2012, como é o de praxe. Ele foi aprovado 3 meses depois. Mas no final do ano ainda, o governo editou a medida provisória liberando 65 bilhões de reais em créditos extraordinários. Isso, inclusive, foi objeto de debate no Supremo Tribunal Federal e tudo. Essa medida provisória ainda tramita no Congresso Nacional. Ela não foi aprovada ainda completamente. Tem um prazo foi prorrogado até junho. Dá a sensação de que é uma coisa meio que faz de conta. O Congresso não aprova o orçamento, mas não tem problema. O governo edita a medida provisória de 65 bilhões de reais. 3 meses depois o Congresso aprova o orçamento para 2013. A medida provisória continua tramitando no Congresso? Qual é a sua avaliação sobre isso? Bom, do ponto de vista legal, ela já fez os seus efeitos, né, legais, a medida provisória, né, ela começou a vigorar na época que ela foi editada, então o governo já tinha como gastar, né. Eu acho que você tem uma disputa política, né, aí bastante importante que tem que ser levada em consideração. O executivo cumpriu os prazos, nesse caso específico, né? Foi enviado para o Congresso Nacional no prazo legal. Se não tivesse enviado até 31 de agosto, a presidenta da República podia ser incriminada, né, por crime de responsabilidade, porque não tinha cumprido a Constituição. O Congresso Nacional não cumpriu o prazo que deveria cumprir antes de entrar em recesso, né? Apesar de que a Constituição exige que, o caso da LDO, né, no caso da LOA, não está explícito, mas é uma questão de que em 1º de janeiro precisa ter um orçamento para começar a gastar. E aí você entra na questão, quer dizer, o governo não tem como tocar as suas obras, etc. Não estou querendo dizer que seja favorável à edição da medida provisória da forma como foi, etc. Agora, que se estabelece, nesse caso, uma disputa política cerrada, né, entre o Executivo e o Legislativo, isso aí fica claro, né? Então, e aí no meio entrou o Judiciário, né, nesse caso específico. E teve como pano de fundo dos royalties do petróleo. Exatamente, o veto, né, a questão dos vetos e tal. Então foi vamos dizer, um imbróglio, né, político que se criou. Agora, eu não acho que essa tese, ela corre muito, que o orçamento é uma peça de ficção. Eu não concordo com isso. Se fosse uma peça de ficção, ele não seria tão disputado, né? E o orçamento é uma coisa disputada aqui dentro dessa A relatoria do orçamento é disputada. A relatoria do orçamento, os lobbies fortíssimos na época da votação, não é? A comissão mista de orçamento para mim, é a comissão mais importante que tem dentro do parlamento, porque ela define a essência da administração pública, está ali sendo definida, né? E pela forma como não se encara o orçamento público dentro do parlamento brasileiro. O orçamento, os deputados são federais, eles não são municipais nem estaduais. Os senadores também representam a federação. Quer dizer, são eleitos para discutir o orçamento como um todo. Não é para discutir se tem que ter uma emenda que vai construir uma ponte, uma escola, ainda mais, como disse o Félix, muitas vezes a emenda já é feita pensando em quem vai executar, ou já é uma demanda de quem vai executar. Isso acontece, você estava falando da questão da corrupção, da troca de favores, etc. Então, para nós da sociedade, né, que acompanhamos e que monitoramos, como o caso do INESC, há 20 anos, monitora o orçamento da União, é bastante frustrante ver como não se discute a essência das políticas públicas na votação do orçamento.
Eu queria ouvir agora mais um trecho da entrevista do presidente Henrique Eduardo Alves, a jornalista Fabiana Todorov, em que ele fala sobre o alcance dessa medida, que ele fala em relação a tornar impositivo somente as emendas parlamentares e não o orçamento federal como um todo. Vamos ouvir, por favor. É apenas, e todos os líderes sabem, todos os partidos sabem desse compromisso. Como me candidatei a presidente desta casa e muito maior com a Constituição. É apenas tornar impositiva a emenda individual do parlamentar por essa característica, meu ver, profunda que ela tem de atender a demanda dos municípios brasileiros. A questão do orçamento como um todo seria impossível torná-lo impositivo e engessá-lo, porque muitas vezes ele contém projeções de estimativa de receita e, portanto, depende muito do andamento, né, da questão econômica, financeira, fiscal do país, portanto, inviável. Então, apenas será impositivo aquilo que se refere à emenda individual, que é de respeitar da ação do parlamentar e, portanto, as carências, portanto, as evidenciadas dos municípios. Todo o demais continuará como está, exatamente o orçamento como é. Deputado Haroldo de Oliveira, o senhor quer comentar a fala do presidente Henrique Eduardo Alves? Esta é uma situação de extremo desgaste para o parlamento fazer uma imposição, que naturalmente na imposição estará alguma forma de estabelecimento de crime administrativo, alguma coisa pela não execução, é consequência naturalmente, não pode fazer uma lei impositiva sem ter uma contrapartida que criminalize o não cumprimento da lei. Essa é uma questão. Então, o que acontece? Eu acho que eu não concordo com essa posição, não acho que é impossível um orçamento global impositivo. Vários países, várias economias do mundo utilizam um orçamento impositivo e é a função principal do Congresso desses países, dos deputados que representam a nação. Ele permite um orçamento participativo na ponta. E essa coisa vem andando. A implantação disso tem que ser lenta, não engessa absolutamente a administração pública. Por que não engessa? Porque você vai fazer avaliações mais concretas, mais corretas. Você não vai superestimar a receita, como ocorre, e depois tem que estar fazendo remendos ao longo de todo o ano. Você vai usar a receita do ano passado, do ano anterior, por exemplo, como base para o orçamento. O que vier acima disso será distribuído proporcionalmente nas rubricas que já foram estabelecidas. Veja, nós temos, por exemplo, cerca de 90% do orçamento da República tem destinação certa. Folha de pagamento, os compromissos de dívida pública, pagamento da dívida, saúde, o principal da dívida, saúde, educação, e por aí vai. Então, isso já está correto. O que nós estamos falando aqui são cerca de 10%, cerca de 200 e poucos bilhões que restam nesse bolo. Para quê? Para, basicamente, investimento. Tem serviços e tal, mas é investimento basicamente. E desses, as emendas parlamentares representam, como já foi dito pelo técnico de pé aqui, pelo Félix Garcia, aqui, cerca de 0,5%. E é isso mesmo, 1 bilhão e pouco. Não sai disso aí. Então, o que nós estamos tratando é isso aí. Então, eu não vejo por que não adotar. Porque quando você adota o orçamento impositivo, você tem, como eu disse, você tem a responsabilização da outra ponta. E resgata o parlamentar, que hoje não faz lei. Porque quem faz a lei é o executivo. Quando o executivo não faz, o judiciário faz. Não fazemos lei. A gente faz lei aqui para dar nome de rodovia, nome de ponte, igual o vereador faz. Então, resgata uma função nobre ao parlamentar, que é a execução, a elaboração orçamentária, a fiscalização dessa execução orçamentária a cargo, naturalmente, do Poder Executivo, como o próprio nome diz. Deputado Bongás, me parece que o senhor tem uma opinião um pouco diferente em relação a essa questão, esse tema do orçamento positivo. O senhor comentou na sua primeira fala em relação à dificuldade de estimar a receita. Agora, o que a gente costuma ver é que todos os anos a arrecadação ela é crescente. Então, vem uma estimativa de receita, mas ela efetivamente ela é maior do que se estima, né? Então, me parece que o problema, a dificuldade não estaria na dificuldade de estimar a receita. E aí eu gostaria que, além de comentar a fala do presidente Henrique Eduardo Alves, dissesse o seguinte,
Essa questão de nunca se saber se o orçamento vai repetitivamente ser executado, ser implementado, como foi aprovado, e normalmente quando o orçamento é sancionado pela Presidência da República, normalmente já se espera um contingenciamento logo depois, esse ano ainda não aconteceu. Isso não pode mostrar, dar sinais para o setor produtivo, por exemplo, que nesse momento precisa acreditar que realmente vai haver investimento e vai ter crescimento no Brasil? Não é uma forma de mandar sinais negativos para o setor produtivo? Absolutamente, porque essa é a função para que o povo elegeu. O povo elegeu o executivo, que é o governo, o presidente Lula, o presidente Fernando Henrique Cardoso, hoje a presidenta Dilma, os governadores ou os prefeitos, eles se apresentaram, e tem outros candidatos, e apresentam o seu programa. Como é que eles vão resolver o tema da saúde, da educação, da infraestrutura, da produção, da geração de empregos? Bom, coerente com este propósito para o qual eles forem eleitos, eles têm que apresentar rubricas, números, orçamento. E ele foi eleito para isso. Por isso que eu estou querendo colocar claramente que não cabe ao parlamentar fazer o orçamento e fazê-lo de forma impositiva. Porque o nobre de um parlamentar não é olhar na sua comunidade qual é a rua que ele quer que seja asfaltada. O nobre de um parlamentar é aprovar um recurso federal para o programa do PAC, Mobilidade Urbana, por exemplo, onde nós vamos com critérios ter projetos que as prefeituras vão com transparência e democracia e não por ingerência de um político para ganhar amanhã depois um votinho a mais na paróquia dele. Ele vai buscar um recurso republicanamente para fazer asfalto, para fazer calçamento, para fazer obras dentro do PAC. Isto é o nobre de um parlamentar. O nobre de um parlamentar é votar o programa Minha Casa Minha Vida. Não para colocar um dinheirinho para resolver o problema de uma casa para um amigo dele ou de um eleitor dele. O nobre de um parlamentar é aprovar o Minha Casa Minha Vida da presidenta Dilma para ter milhares de pessoas do país que vão passar a ter casa. É aprovar o PAC da infraestrutura, do metrô, dos aeroportos, do Brasil, que está crescendo e não tinha se preocupado com infraestrutura, passa de novo a se preocupar. Essa é a função de um parlamentar. E nós, como parlamentares, temos que fiscalizar o orçamento para que ele seja aplicado nesses lugares. Boa parte já está engessada, como foi dito aqui, né? Folha, educação, saúde, pagamento de dívida. Então, os 200 e poucos bilhões que nós estamos disponíveis para investimento, eles estão neste bojo de debate. Há poucos dias a presidenta Dilma foi para o Nordeste. Uma seca que nós não vimos na recente história brasileira. Ela teve que aplicar lá 9 bilhões num programa discutido lá. Poderíamos, no ano passado, já decidir que teria essa seca, tinha que colocar 9 bilhões lá? Entende? Essa é a realidade. Nós não sabemos nem quanto é a receita e aonde precisamos aplicar. Claro que poderíamos ter uma rubrica já destinada para sinistralidades, eventos, que isso também poderia ser costurado. Agora, nesse sentido, eu acho muito pobre, me desculpe, mas eu acho muito pobre e fico feliz que o deputado Haroldo concorda comigo nessa tese. Eu acho que nós vamos pagar mico, para ser sincero. Esta proposta de nós debater emenda de deputado sem positiva para atender eleitor é pagar mico. O que eu acho que nós podemos debater, isso eu fico feliz que o deputado concorda comigo nisso, se nós formos debater a totalidade do orçamento, debater com... Então tu tem um programa, para isso tu tem que alocar um recurso, esse recurso tem um sistema de fiscalização e controle, a comunidade participa, bom, é outro padrão. Deputado. Agora, aprovar a emenda impositiva do parlamentar, me perdoe. Vamos fazer um intervalo, na volta eu quero conversar um pouco justamente sobre essa questão, por que um deputado federal fica destinando dinheiro, como foi dito aqui, para a construção de uma ponte. Por que está acontecendo isso? Mas vamos fazer um intervalo. A gente vai fazer um intervalo e a gente volta já já. Na volta, a gente vai ver um pouco para onde estão sendo destinados os recursos das emendas parlamentares. Se você ainda não está participando do nosso debate, ainda não participou, ligue para o 0800 6969, escreva para o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou para o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí.
aos estádios, eu acredito que todos estarão prontos até a Copa do Mundo. Então, eu acredito que o avanço... Participação popular agora vai conquistar todo o Brasil. Aliás, não, vamos ganhar o mundo. Mais do que isso, vamos ganhar a Bahia. Pois é, a participação popular vai ser ao vivo de Salvador, ali em frente ao elevador Lacerda, na Praça Municipal, nesta sexta-feira, ao vivo, 6 da tarde, discutindo a distribuição dos médicos no Brasil. Até que nós temos um número bom de médicos, segundo a Organização Mundial da Saúde, mas eles são muito mal distribuídos e falta médico no interior. Como atrair os profissionais da saúde para aquelas cidades de vida supostamente pacata? Que dificuldades que eles enfrentam que poderiam até ser resolvidas justamente para o brasileiro ter mais saúde em qualquer lugar do país? Nós queremos as suas respostas, as suas opiniões, as suas questões. É só ligar para a gente no 0800 619 619, é de graça, ou mandar um e-mail para participaçãopopular@câmara.leg.br. Você já foi à Bahia, Ney? Então vá! Participação popular ao vivo de Salvador, sexta-feira, às 6 da tarde. A gente se vê! Olá, a Inspeção Nacional está de volta na TV Câmara e aqui na Rádio Câmara também. Nós estamos discutindo hoje as propostas em discussão na Câmara que tornam o orçamento da União impositivo. Hoje o orçamento é autorizativo e existem propostas que tornam todo o orçamento impositivo e propostas que tornam somente as emendas parlamentares, que são os recursos destinados pelos parlamentares para suas bases eleitorais, impositivos. Estão aqui conosco no debate Félix Garcia Lopes, ele é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA, o deputado Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, o deputado Bongas, do PT do Rio Grande do Sul, e a assessora política do INESC, Eliana Graça. Eu quero voltar nesse bloco mostrando aqui um pouco como é que as emendas parlamentares vêm sendo destinadas para algumas áreas específicas. Então, de 2005 para cá, da educação 2004, começou com 73 e em 2012, 815 milhões de reais. A área de turismo teve um crescimento muito grande, saiu de 163 milhões, chegou em 2011 a 1 bilhão 736 milhões e caiu um pouco para 858 milhões. Isso aqui basicamente em função da própria Lei de Diretrizes Orçamentárias, que definiu aqui nesse período que definiu alguns critérios restritivos, vamos dizer assim, para emendas voltadas para a área de turismo. E a área de saúde, ela começou com 572 milhões, teve um pequeno crescimento, uma queda, e depois voltou para 2 bilhões 204 milhões. Aqui, na área de saúde, também vale esclarecer que quando o orçamento começa a ser discutido, os parlamentares, deputados e senadores, eles definem alguns critérios em relação às emendas parlamentares. E a área de saúde, por exemplo, no ano passado, foi definido como critério que pelo menos 2 bilhões dos 15 bilhões das emendas parlamentares deveriam ser destinados à saúde. Então, a outro quadro aqui que eu tenho mostra o crescimento do valor das emendas parlamentares. Em 2004, as emendas parlamentares, cada emenda era de até 2 milhões e 500 mil reais. Em 2012, chegou a 15 milhões. É um crescimento de 500%. E aí eu gostaria de voltar nesse bloco com a assessora política do INESC, Eliana Graça. Eliana, qual é a análise que você faz de duas coisas? Desse crescimento do valor das emendas parlamentares, de 500%, e com certeza a inflação nesse período, graças a Deus, foi bem menor, tamanho, né? E da destinação
por exemplo, para a área de turismo, em detrimento da educação e, em parte, em detrimento também da saúde? Bom, a análise que eu faço ela vem um pouco com o que nós estávamos conversando antes, quer dizer, você não tem uma lógica estabelecida de prioridades que interessam à nação, né, ao desenvolvimento nacional. A lógica para o teor das emendas, a qualidade, a área em que o parlamentar faz a emenda, é de modo próprio, né? É o que lhe interessa, e é o que interessa a sua comunidade, a sua base eleitoral. Então você não tem em que nós estamos precisando? A saúde está precisando, a educação, aonde que é, qual é a política mais geral, a política, o caráter universal, como disse o deputado, quer dizer, aonde que é necessário que seja aplicado esses recursos. Então você não tem essa lógica. E o aumento do valor da emenda nos leva a crer a importância, né, e a pressão grandiosa que existe para o valor das emendas. Então, ela cresce, né, na medida em que, para nós, infelizmente, a valorização que se dá aqui é a emenda individual. É difícil você conversar com um parlamentar que discorda, que a emenda que não tem como. Para nós, a emenda já foi discutido no bloco anterior, mas para nós a emenda parlamentar deveria ser extinta, ela não deveria existir. A preocupação do deputado federal e do senador deve ser com a política de saúde, com a política de investimento. O PAC está indo bem, não está indo bem, Minha Casa Minha Vida tem problema, onde que está? O parlamento tinha que estar discutindo essas questões, e não discutindo se vai levar a tal da ponte para aquele município ou não. E eu concordo plenamente que é através disso que muitas vezes nós temos os malfeitos, né? Como a nossa presidenta gosta de dizer. Então, é uma chance a mais de que aconteça. E a forma como o nosso sistema representativo acontece hoje. Quer dizer, aí a gente entra numa seara mais polêmica ainda, que é a questão da reforma política, né, a questão do financiamento público de campanha, enfim, da forma como o processo de representação é montado no nosso sistema político, então, que leva a todas essas consequências. Eu quero aproveitar e fazer mais um esclarecimento. Esse tema é um tema meio árido, né? Existem 3 tipos de emendas: emendas parlamentares individuais, que são essas que eu apresentei, que pode ser até de 15 milhões de reais, emendas de bancadas estaduais, que todos os parlamentares de um determinado estado se reúnem para apresentar uma grande emenda, e existem emendas de comissões, que são normalmente as comissões da Câmara, tem sempre um ministério ou mais ministério que ela se relaciona. Então as emendas de comissões normalmente destinam recursos para pastas específicas, para programas específicos que estão sendo desenvolvidos em alguns ministérios. E aí, Félix Garcia do IPEA, a gente está falando aqui de ponte, né? O deputado Bongas falou que é um absurdo que um deputado federal fique dedicando dinheiro, recursos para ponte, que a questão tem que ser pensada de forma mais ampla, mais federativa. Mas até que ponto isso decorre do desequilíbrio federativo que existe hoje, que os estados e municípios tanto se ressentem? O Congresso está discutindo agora um novo fundo de participação dos estados, com certeza o fundo de participação dos municípios também tem que ser discutido. Os municípios cada vez mais têm obrigações e a União cada vez mais fica com uma parcela maior desses recursos. Até que ponto essas emendas são fruto desse desequilíbrio ou são resultado ainda da ideia, da política de continuar construindo pontes? Bom, eu acho que aí tem diversas questões que estão associadas. A primeira delas, eu acho que é muito importante ressaltar, existe um aspecto básico. A política no Brasil e em diversas outras democracias é política local. Significa que o parlamentar se elege com o voto de uma circunscrição eleitoral específica que é menor que o tamanho do estado da federação, que seria a circunscrição oficial, né? Então, isso é importante saber, porque isso a gente precisa considerar o realismo político dos parlamentares. A emenda é o melhor dos mundos para eles, porque ela significa destinar um recurso preciso para uma localidade, associar o seu nome a essa localidade e não
ter os custos desse investimento percebidos por toda a população, ou seja, em tese, claro que certamente alguém paga, mas ninguém sabe quem paga. Então você tem os benefícios, mas não tem os custos disso. Então é da racionalidade política tentar maximizar a alocação de recursos para as suas bases eleitorais. Esse é um primeiro ponto. E assim, dizer que a distribuição de recursos entre entes federativos é desigual não resolve nem um pouco o problema, porque as demandas são infinitas e a única coisa finita é o recurso orçamentário, na verdade. O outro ponto importante é que os deputados podem falar melhor do que qualquer pessoa, é simplesmente a percepção do eleitor de que cabe ao parlamentar e ao parlamentar federal também ter por função fundamental da sua atividade lutar por recursos e destinar para o seu município. Isso é assim, absolutamente consolidado na forma como a população concebe a atividade política. É isso que produz essa verdadeira peregrinação que a não obrigatoriedade das emendas individuais, por exemplo, faz com que os parlamentares tenham que ter nos ministérios para conseguir a sua aprovação. Então, é preciso considerar o ponto de vista do eleitor. É o mesmo eleitor que, eventualmente, está assistindo a esse programa e está criticando a alocação de recursos por meio de emenda individual e está, ao mesmo tempo, dizendo que só vai votar no parlamentar que traz obras para o seu município, que, sobretudo, a política é conseguir obras para o município. Isso cria um incentivo para a existência da emenda parlamentar, que obviamente é desejado pelo próprio parlamentar. Então eu estou ressaltando que a gente precisa compreender também sociologicamente por que essas instituições elas têm uma vida e uma existência tão arraigada nas nossas instituições, inclusive no Parlamento Federal. Eu digo que a emenda individual e a eventual imposição dela não vai ser outra coisa senão a racionalização extrema desse, digamos, eu vou usar o termo entre aspas, uma racionalização do clientelismo, mas é você simplesmente criar de forma racional. E aí eu tenho uma observação que talvez não seja, obviamente, muito simpática, mas se a gente está discutindo a necessidade do parlamentar discutir questões de interesse nacional, talvez livrando ele dessa necessidade de ficar peregrinando pelos ministérios para aprovar emendas que são discricionariamente aprovadas pelo Poder Executivo, ele possa, de fato, então, aí sim, discutir de forma mais intensa questões nacionais. Então, no fim das contas, todos nós aqui, eu acho que é um acordo, não desejamos ampliar ou consolidar a emenda individual, mas se é para liberar o parlamentar para discutir questões nacionais, inclusive para se liberar das pressões do Poder Executivo, talvez seja mais adequado produzir um mecanismo dessa forma, de obrigatoriedade. Mas será que não é também bom, Félix, a gente pensar que o parlamentar deveria estabelecer uma outra relação com seus eleitores e não essa relação de, sabe, que é antiga nesse país, do toma lá da cá, do que você vota em mim que eu trago dinheiro para cá, quer dizer, eu acho que nós temos de começar a mudar a nossa cultura política, porque e é reforçada com a emenda individual. A dificuldade que é para você discutir uma emenda de comissão aqui dentro, entendeu? Uma emenda de bancada, é muito difícil, porque a prioridade são as emendas individuais. Quer dizer, a bancada do determinado estado se reúne para pensar quais são os problemas do seu estado, ela tem muita dificuldade para passar. Não emenda de bancada não dá placa, Pois não dá placa, mas nós temos que romper com essa. Eu concordo. Entendeu? Mas nós temos que romper com esse ciclo vicioso, O eleitor tem expectativa porque um dia disser para ele. Antes não era o dinheiro, antes era a dentadura, era um par de sapato, não é? Contanto que a norma seja eliminada, porque o parlamentar, obviamente, parlamentar A e B, o parlamentar A sabe que quem aprova emenda tem maiores chances de reeleição. Isso é mais do que atestado. A tese do orçamento impositivo geral, que elimina todas as emendas e nós vamos participar do atendimento. Deixa eu colocar então um comentário que chegou aqui, porque é exatamente nisso. Vem de Paulo Sérgio Melk, ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Qual seria o objetivo final para que o Executivo liberasse emendas parlamentares somente para aqueles que os apoiam? A partir do momento que as emendas são liberadas na sua totalidade, é desnecessária essa discussão. Que acho que é o que o senhor está falando. A partir do momento que é impositivo... No momento em que você tem o Instituto do Contingenciamento, que no orçamento impositivo não existe, se você pode contingenciar, aí você negocia, vou liberar essa que é do aliado, eu preciso que tenha um voto favorável a um certo projeto, então vou liberar, e a mesma coisa faz o parlamentar. Bom, eu preciso liberar as emendas, se não liberar eu não voto. Então cria um
trâmite de fisiologismo entre o executivo, e isso acabaria. Então, o que o senhor acha dessa ideia colocada pelo Félix Lopes, que ele diz, se não tiver emenda parlamentar para ninguém, o deputado fica liberado para tratar de assuntos maiores. Agora, se tiver, o A vai correr atrás, então o B não pode dizer, não, eu não vou correr atrás porque eu vou ficar pensando só nas coisas grandes. Eu acordo com ele, por isso eu defendo o orçamento impositivo, porque o orçamento impositivo elimina todas as questões, e nós vamos construir com a participação da base, da sociedade, o que interessa até chegar nos grandes projetos de infraestrutura. E nós vamos cuidar simplesmente dessa execução orçamentária e vamos cuidar dos assuntos nacionais. Então, o senhor defende orçamento impositivo com emendas parlamentares? Não, se houver o orçamento impositivo, não há mais necessidade de haver emenda orçamentária, porque esses mesmos parlamentares vão brigar na hora de elaborar orçamento na base para colocar dentro do orçamento que vai ser impositivo. Só que elimina tudo. Aí que nós temos o problema. Por favor, deputado Vongassi. O que está vigindo aqui, e a própria fala do presidente, nosso presidente aqui da casa, é que o compromisso que ele assumiu com as bancadas para se eleger, ele falou isso há pouco, é para a imposição da emenda individual. Esse é o problema, não é o que nós estamos falando de outra coisa. O que ele está propondo é a imposição da emenda individual. E isso reforça exatamente o que nós estamos trabalhando no nosso debate, o contrário, que é o seguinte, eu quero despessoalizar a política e o recurso que é público, que é de todos. E hoje, com o carimbo que eu vou dar, quando eu falo ter uma ponte, não é não ter a ponte, é nós debatermos no orçamento para ter um programa vigoroso na parte de infraestrutura, debater logística, de mobilidade, de logística, para ter pontes em muitos lugares dentro de um programa debatido com a comunidade, e não só, e aí que eu quero localizar um problema, e não só lugar onde se elegeu um deputado. O Rio Grande do Sul tem das seus quase 500 municípios. Eu tenho como fazer uma emenda em 500 municípios? Eu fiz voto em 439. Ah, mas um outro deputado atenderia outro lugar. Ah, então tá. Nós vamos então fatiar o estado, um atende uma parte, outro atende outra. Qual é o critério republicano que eu tenho para colocar emenda num lugar e no outro? Um prefeito que se articula bem, porque fez uma base maior, ele vai ter uma emenda de um deputado de um partido, vai ter de outro partido, vai ter de outro partido. Já o outro município do lado, que paga o imposto de forma igual a todos os demais, não vai ter esse retorno. Então, nós estamos com muitas discrepâncias nessa linha da emenda individual. Então, por que eu defendo não ter emenda individual? E agora, pior ainda, se é para ter imposição sobre emenda individual, né? Por que eu defendo exatamente isso? Porque aí nós vamos debater outros programas e outros projetos mais gerais. E acho que a Helena Graça foi muito feliz. Isso tem a ver com a reforma política. É um grande item da reforma política. É um grande tema da nossa reforma, porque nós acabamos não fazendo a reforma onde os políticos valorizariam não a pessoa, mas o programa, o partido, e é esse debate que a sociedade ia fazer, e obviamente estes eleitos tem esta seriedade e o compromisso com os eleitores e com a sociedade, não é porque é um bueiro, uma ponte, uma dentadura, um óculo, ou uma consulta, ou pagamento muitas vezes de outras coisas. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas respeitosamente eleitas em cima de programas que vão debater a receita e a organização do país, onde nós vamos ter geração de renda, onde nós vamos ter obras de infraestrutura, onde nós vamos ter pagamento e política salarial dos servidores que vão estar sendo trabalhados. Esta é a grande função. E é isso que nós precisamos trabalhar, sob pena de correr outro risco. O senhor comentou um tema que é um tema bastante polêmico, há muitos anos tramita aqui na Câmara. O deputado Henrique Eduardo Alves, há algumas semanas, colocou em votação e não aconteceu, que é a reforma política. Agora, a própria questão orçamentária, ela é regida por uma lei de 1964. Existem pelo menos 2 pontos da Constituição Federal que não foram ainda regulamentados, que têm que ser regulamentados por lei complementar, o artigo 165, parágrafo 9º, e o artigo 163, que tratam exatamente da questão orçamentária. Por que esses temas específicos não são discutidos e efetivamente aprovados e definidos uma nova regra para como tratar o orçamento da União no Congresso Nacional? Mas esse é exatamente o problema. 565 do nosso saudoso. Deixa eu só colocar senador. Veja bem, quando se apresentou o crescimento dos valores, que chegam hoje a 15 milhões neste último período, o que acontece?
Pelo fato de tu teres uma fragilidade na tua base partidária, o executivo pode aumentar os valores e com isso estar conseguindo apoios nas suas liberações. Esse é o problema da política nefasta por parte do executivo. A parte nefasta por parte deste método, nós estamos falando do modelo que não está correto, que nós queremos mudar. A parte incorreta do parlamentar é o seguinte: tá bem, eu voto no teu projeto do executivo se for atendido a minha emenda. Então é uma relação do cidadão individual com o executivo. O executivo faz um jogo e o parlamentar faz outro. Nós queremos um outro modelo onde este jogo não possa ser feito. É isso que eu quero fazer. A pressão política, ela precisa ser feita de outra forma. Sobre o tema que foi trabalhado no primeiro bloco, eu estudei esse caso, eu quis inclusive apresentar e vi depois que já tinha propostas de emenda constitucional ao tema que nós estamos vendo neste momento, entendo uma medida provisória, porque no final do ano não foi votado, por temas políticos, alguma birra política, inclusive contra o governo, não foi votado o orçamento deste ano. Bom, eu venho como deputado estadual do Rio Grande do Sul, onde nós não encerrávamos o nosso recesso sem votar o orçamento. Porque nós vamos entrar em recesso antes do Natal, no dia 20, 22 de dezembro, no dia 1º vai ter que ser comprado remédio, os hospitais não podem parar, o servidor vai ter que receber, a conta vai ter que ser paga, a infraestrutura do país tem que funcionar, e os deputados não votaram o orçamento. Bom, isto força daí o executivo a mandar uma medida provisória, porque não pode gastar nada sem ter um amparo legal. Então, essa discrepância também eu achava que tinha que corrigir, como é na Assembleia Legislativa nossa, menos do Rio Grande do Sul. Eu acredito que a maior parte dos estados seja assim, onde você vota o plano plurianual, que então é a base maior para 4 anos, a lei de diretrizes orçamentárias LDO para cada ano como base, essa necessariamente tem que ser votada no exercício, mas a LUA, que é a lei orçamentária anual, ela para mim é claro, e acho que o cidadão que está nos ouvindo, como é que você entra em janeiro e os deputados entraram no recesso e não votaram? Inclusive algumas das propostas que estão em discussão agora, se você entrar, você vai com o 12º, não tem... Tá bem. Está previsto isso. Você então tem esse gasto. Só que neste caso, se você tem uma sinistralidade, se você tem um programa de infraestrutura que tem que trabalhar, que ultrapassa esse tema, você está amarrado. Então você precisa mandar, como foi mandado agora, o tema desta medida provisória. Então acho que é um tema também a ser debatido, olhado melhor. Eu particularmente acredito que a gente deveria chegar ao final do ano tendo votado a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento. E aí o executivo não precisa usar outros instrumentos para entrar no ano fazer a medida provisória. Algumas dessas propostas que vão ser discutidas agora, dessas 16 propostas que vão ser discutidas, elas tratam exatamente disso também. Algumas tratam da extinção da Comissão Mista de Orçamento. Sim. Que seria debatido separadamente nas duas casas, e trata também da obrigatoriedade de o Congresso votar o orçamento sob pena de não entrar em recesso. Deputado Haroldo de Oliveira, eu tenho aqui duas perguntas. Uma vem de José dos Santos, José Érico deve ser, né? Dos Santos, de Poá, São Paulo, e diz até que ponto o orçamento impositivo não vai ser usado para campanha. E de Sidney de Almeida Júnior, aqui de Brasília, Distrito Federal, como ter um orçamento positivo se a receita é estimada. Que foi o ponto que o deputado Bongas falou? Olha, São José, eu diria que é porque nós estamos aqui tratando de duas coisas e talvez não esteja claro. O uso para a campanha é feito hoje, quando você libera as emendas parlamentares, as emendas individuais. Então, essas emendas individuais é que eu, pessoalmente, acho, juntamente, inclusive o deputado Bongas está também na mesma linha, ele talvez até ele seja mais radical do que eu, nós não deveremos adotar. Isso é um desgaste para nós. Não é só porque é um desgaste, é porque realmente isso não tem nada a ver. Se nós vamos fazer orçamento impositivo, o orçamento tem que ser feito para o orçamento global. Aí acaba as emendas individuais. E se for e de comissão e as emendas de bancada, acabam todas. Agora, e também pense no seguinte, se esse orçamento for feito para a União, ele naturalmente irá ser estendido para os estados e para os municípios. Eu não consigo perceber essas coisas dissociadas.
o orçamento da União é para o recurso da União? Não, ele vai naturalmente impor orçamentos, uma redundância, né? Impor orçamentos impositivos também nos orçamentos estaduais e nos municipais. Félix Garcia Lopes do IPEA, eu tenho aqui um comentário uma sugestão, vem de Rildo Alves Ferreira, ele de Desterro, na Paraíba. Ele diz: sugiro a implantação de um orçamento participativo igual ao estado da Paraíba. Quem implantou está dando certo, pois o povo tem condições de dizer qual a necessidade. Como é que a gente faz orçamento participativo de uma população de 200 milhões de habitantes, um país com dimensões continentais como é o Brasil? Bom, isso é algo que é de fato muito difícil, mas bastante possível, e algumas, digamos, passos iniciais, mas ainda muito tímidos, têm sido dados nos últimos anos. Eu acho que ouvir grupos organizados da sociedade civil é uma primeira possibilidade de você, digamos, ampliar os canais de interlocução com a sociedade para tentar definir alocações de recursos de forma mais satisfatória e atender os interesses da própria sociedade. Esse é um primeiro aspecto. Eu acho que o deputado Bongás mencionou um aspecto que é muito relevante, gente, para pensar na coisa da emenda parlamentar. Se o ponto não há como eliminar a emenda parlamentar e ainda a emenda individual, que então se criem mecanismos que ingessem o modo pelo qual a emenda é definida, por exemplo, definindo regras que obriguem o parlamentar a captar na população, nos grupos locais, né, quais são as demandas dos municípios ou da região supramunicipal e qual o tipo de demanda que ela tem. No nível federal, claro, isso é muito mais difícil. O orçamento municipal hoje é algo bastante institucionalizado num número grande de prefeituras no Brasil, não só do PT, como na origem. No nível federal é bastante mais difícil pela complexidade, mas não tem dúvida de que isso é possível, é necessário e é desejável. Deputado Bongás, 30 segundos para a gente encerrar. No Rio Grande do Sul nós tínhamos essa experiência quando ganhamos o governo estadual uma vez, do PT lá com o Livio Dutra. Nós tínhamos experiência de orçamento participativo nos municípios e aí ganhamos o governo do estado, o governador. Mas, como é que nós vamos fazer agora transferir uma experiência local, que é mais próxima do cidadão, para o governo estadual? Fizemos, distribuímos o estado por regiões, faziam debates, criamos um mecanismo. Esse mecanismo pode ser aprimorado nacionalmente. Nós temos hoje sistemas de conferências, a LDO também é debatida, mas nós queremos aprofundar, ter mais presença. Agora temos dos royalties, por exemplo. Todos os estados e municípios já têm o seu cálculo de quanto vai ser uma distribuição se for aprovada uma proposta A, uma proposta B, uma proposta C. É perfeitamente possível, até porque hoje nós temos mecanismos de debate direto das entidades, nós queremos reforçar as entidades da sociedade civil, seria um processo pedagógico, inclusive, e foi falado aqui redes sociais, foi falado internet, nós temos tantos mecanismos, obviamente não substituindo a presença direta, mas temos um mecanismo onde as pessoas podem opinar. Então, acho que devemos avançar para isso. O povo precisa ser valorizado nessa definição. Ok, senhores, muito obrigada pela presença aqui no nosso debate. Deputado Bongás, PT do Rio Grande do Sul, Félix Lopes, técnico do IPEA, Eliana Graça, assessora política do INESC, deputado Haroldo de Oliveira, PSD do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença aqui no nosso debate. Você de casa que acompanhou, muito obrigada para você pela audiência, pela participação. Esse tema é um tema que ainda vai ser muito debatido aqui na Câmara dos Deputados. Então, acompanhe o debate, procure saber quem é o deputado que vai ser o relator desse conjunto de propostas de emenda à Constituição. Acompanhe o debate, participe, mande e-mails, proponha, por exemplo, um debate no É Democracia, é democracia.câmara.leg.br. O deputado Bongás falou sobre a questão do orçamento participativo, de um debate. Um debate sobre esse tema pode ser um debate bastante participativo, depende de você. Muito obrigada mais uma vez pela audiência e pela participação. O Expressão Nacional volta na semana que vem, eu espero você.